Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e a má notícia. Quero começar com a boa. Timão fechou o mês de janeiro desse ano muito positivo, superávit de 67 milhões e 800 mil reais. Nicola, qual o segredo? O grande efeito desse valor, ou desse superávit, é a venda do Moscardo, com direito à antecipação do dinheiro. O Corinthians conseguiu um superávit completamente fora da realidade, especialmente no mês marcado por muitas dificuldades para todos os clubes brasileiros. Mas agora vem a parte negativa. O balancete também de janeiro apresenta uma dívida de curto prazo do Corinthians de 423 milhões de reais, número oficial do próprio Corinthians. O que significa isso? Que o Corinthians tem um prazo máximo de um ano para a quitação desses 423 milhões de reais, algo absolutamente impraticável. O Corinthians não vai ter essa receita toda para a quitação de tais dívidas. Recentemente, numa possibilidade de entrevista que eu tive com Augusto Melo, o presidente do Corinthians chegou a contar que recebe 10 pagamentos e só tem dinheiro para fazer um. E desses 10, 3 são urgentes, são super importantes. Essa é a realidade financeira do Timão, que se encontra em enorme problema, especialmente depois da passagem de Duílio Monteiro Alves, para mim o pior presidente da história alvinegra. Só para completar sobre o Corinthians, a dívida total do clube ultrapassa 900 milhões de reais, isso sem a inclusão das dívidas com a Arena. Deixa eu contar também que o Paulinho admitiu em uma entrevista à Corinthians TV que cogitou seriamente a aposentadoria em meio à recuperação dessa segunda cirurgia. Ele já havia passado por uma lesão grave em 2022, no ano de 2023 sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. 9 meses até aqui de recuperação, agora a fase final pode ser utilizada a qualquer momento, assim que o Antônio Oliveira assim quiser. Contrato até 30 de junho, o Paulinho fica apenas se o Corinthians entender que ele pode ser útil e, obviamente, com uma enorme redução salarial. Bora falar agora sobre Fausto Vera, que surpreendeu o torcedor corintiano no final da tarde desse sábado com 2 postagens no Instagram. O primeiro story reproduz a foto postada pelo empresário dele, o Christian Bereit. O Christian esteve no CT do Corinthians, final de tarde, e tirou uma foto ao lado do Fausto Vera. O Fausto acrescentou nessa postagem a seguinte legenda: de olho no que está por vir. Já a postagem seguinte tem um trecho de uma música que diz "Acabou o festival". Diante desse cenário, de olho no que está por vir e acabou o festival, muito torcedor corintiano entendendo que o Fausto Vera indicou a sua saída do clube. Vale a lembrança de que a visita do empresário é só mais uma dica a respeito dessa possibilidade. Fausto, que já esteve na mira de outros clubes de fora, e se depender do Corinthians pode haver negócio, especialmente se o Timão conseguir recuperar aquilo que investiu quando da sua contratação. Volante avaliado internamente como alguém com pouca disposição física e baixa intensidade, até por isso ele vai ter dificuldade em se fixar como titular absoluto. Se a proposta for relativamente boa, deve acontecer negócio. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão confirmou amistoso contra o Londrina, jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 20 horas, na cidade de Cascavel, no estádio Jaci Miguel Scanagta. Imagino que seja assim que se fala. É importante contar que o Corinthians só volta a jogar oficialmente em 2 de abril. Confronto contra o Racing, o uruguaio. A partida vai acontecer no estádio Centenário em Montevidéu, na estreia das duas equipes na Sul-Americana. O Corinthians agora vai fazer um jogo amistoso, já confirmou um jogo amistoso contra o Londrina, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, em Cascavel, no Paraná. Vai ter, inclusive, venda de ingressos para esse jogo amistoso. Aí sim, amistoso, com uniforme, tudo bonitinho, com o juiz apitando o jogo. Não sei se terá transmissão da televisão ou não, mas vai ter um jogo amistoso entre Corinthians e Londrina. É o Corinthians que se prepara para a estreia da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, o Corinthians estreia no dia 2 contra o Racing no Uruguai. Depois o Corinthians tem o Nacional do Paraguai como adversário e tem o Argentino Júnior como adversário também na competição. Esse é o grupo do Corinthians. Grupo F é o grupo que o Corinthians caiu. Muita gente considerando o grupo fácil, outros considerando o grupo difícil, enfim, o fato é que o Corinthians caiu com o argentino no grupo, com o Argentino Júnior. Nunca é fácil jogar contra um time argentino. E contra o Nacional do Paraguai, né, o Nacional do Paraguai, e contra o Racing do Uruguai, são os outros adversários do time do Corinthians. Bom, o técnico Antônio Oliveira comandou hoje um treino coletivo, titulares contra reservas,
e foi aquele coletivo à moda antiga, inclusive com a presença de um juiz apitando o coletivo. É mole? Teve inclusive a presença de um juiz apitando o treinamento coletivo. E o que chamou a atenção foi a presença do Paulinho entre os reservas. Mas o Paulinho treinou o coletivo todo, participou do coletivo todo, sabe, sem nenhuma restrição, participando normalmente do treinamento coletivo todo. Ou seja, ele já está treinando normalmente, está praticamente pronto para voltar ao Corinthians. Tem agradado muito ao técnico Antônio Oliveira, e dependendo do desempenho dele na volta dele para o Corinthians, aí ele vai voltar, ele tem contrato, o contrato dele é até julho. Então vai dar tempo dele voltar. Agora no mês de abril ele já vai estar à disposição, para o jogo contra o Racing no Uruguai. Pode ser inclusive relacionado pelo técnico Antônio Oliveira. Deve renovar o contrato até o final do ano. E o Paulinho já aceitou reduzir o salário para renovar o contrato. Lembrando que o Paulinho ganha mais de R$1 milhão por mês, né? Mas já aceitou a reduzir o salário para renovar o contrato, porque ele teve 2 contusões muito sérias. Em menos de 7 meses, ele teve 2 contusões sérias, contusões no ligamento colateral do joelho, e são contusões que deixam o jogador fora do time praticamente 9 meses. E ele vai completar 9 meses que ele está fora do time, quando ele se machucou pela última vez, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro que ele se machucou pela última vez. Eu vou mostrar os times para vocês. Os times que jogaram hoje, com o time titular e o time reserva. O time titular que jogou hoje no treinamento coletivo foi o Cássio, o Fagner, o Kaká, o Gustavo Henrique e o Hugo. O Kaká aparece como novidade porque o Félix Torres está na seleção do Equador. O Ranielli, o Bidon e o Garro. No ataque, o Yuri Alberto, o Pedro Raul e o Wesley. Então é o time titular do Corinthians, né, praticamente o time titular do Corinthians, sem o Félix Torres, que está na seleção do Equador, e ainda sem o Diego Palacios, que está machucado, está se recuperando, na verdade, de uma contusão, de uma artroscopia. O Diego Palacios, que está muito próximo também de retornar à equipe do Corinthians. Na reserva, os reservas atuaram com a seguinte formação: Carlos Miguel, o Mateuzinho, o João Pedro, o Raul Gustavo e o Caetano. Eu estou colocando o Mateuzinho, ele quer ser chamado de Matheus França, né? Mas é Mateuzinho para o pessoal saber quem é o Mateuzinho, lateral direito. O meio-campo, o Rian e o Paulinho. Olha lá o Paulinho, treinando normalmente entre os reservas. E o Biro. No ataque, Mosquito, Giovani e o Pedro Henrique. Lembrando que o Romero está na seleção do Paraguai, também não treinou, né? O Romero está na seleção do Paraguai. Aliás, por falar em Romero, o Romero deve voltar mais cedo para o Brasil, porque o amistoso da seleção do Paraguai contra a Rússia foi cancelado, esse amistoso, por causa de um atentado na Rússia, com mais de 100 mortes, é um atentado muito sério na Rússia. Com isso, o Romero deve retornar para o Brasil mais cedo, se colocando à disposição do técnico Antônio Oliveira para a preparação visando o campeonato, a Copa Sul-Americana. Quero dizer também o seguinte, que enquanto o Corinthians se prepara para disputar este amistoso contra o Londrina... eu ia dizer uma coisa, me esqueci de dizer do Moscardo, né? Porque o outro que pode retornar ao time do Corinthians logo é o Moscardo. Ele está se recuperando de uma cirurgia no pé esquerdo. Já está negociado com o Paris Saint-Germain, mas deve ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira em alguns jogos antes de se transferir para o clube francês. Pelo menos é essa a expectativa do técnico corintiano, utilizar o Moscardo em algumas partidas antes dele se transferir para o clube francês. Você é a favor do Moscardo jogar pelo Corinthians ainda, antes de ir embora para o Paris Saint-Germain, ou você acha que já acabou o ciclo dele no Corinthians, que não deveria mais pensar nisso, e já deveria ir embora? E em relação ao Paulinho, o que você acha? Deixe o seu comentário aqui também no canal do Cereto. O Paulinho deveria renovar o contrato para ficar até o final do ano, pelo menos? Deixe o seu comentário, né, sobre o Moscardo, se o Moscardo deveria fazer algumas partidas ainda
Dá tempo dele fazer algumas partidas. Ele deve retornar em abril, Moscardo. Agora no final do mês. Deve retornar. Então deve dar tempo dele jogar algumas partidas antes de se transferir para o Paris Saint-Germain no meio do ano. E o Paulinho também, antes de terminar o contrato, vai ser utilizado pelo técnico do Corinthians, pelo Antônio Oliveira. E eu quero fechar o noticiário falando sobre o valor do aluguel do estádio do Corinthians para o Santos Futebol Clube. Muita gente ainda chiando, achando ruim o que o Corinthians fez em alugar o estádio para o Santos Futebol Clube. O Santos joga contra o Bragantino na Neoquímica Arena na próxima semana, na próxima quarta-feira. O aluguel, o valor que o Corinthians vai receber é de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. Só que daí você tem que tirar o custo operacional. O Corinthians deve ganhar em torno aí de R$800 mil, deve ser o que o Corinthians deve receber nessa transação toda. R$1,5 milhão de reais o aluguel, mas tirando o valor do custo operacional, R$800 mil, 800 a 900 mil reais é que o Corinthians deve lucrar nesta operação toda. Eu, se fosse o Corinthians, não teria feito o negócio, né? Acho um valor muito baixo para o Corinthians emprestar o seu estádio, alugar o seu estádio para um arquirrival, para um rival, no caso o Santos, né? Mas, enfim, as duas direções, as duas diretorias, os dois presidentes, isso foi acertado diretamente do Augusto Melo com o presidente Marcelo Teixeira. Então, eles estão se dando bem, estão bem relacionados e é isso que importa, um bom relacionamento envolvendo as duas diretorias. E aí, fiel, tudo bem? Muito bom dia. Salve, salve, meus amigos corintianos. Meus amigos, graças a Deus foi confirmado, inclusive, pelo diretor, pelo presidente Augusto Melo, por toda a diretoria do Corinthians aí, que de fato o Gabriel Barbosa não vem mais pro Corinthians. Graças a Deus. Foi confirmado aí, abre aspas aí, inclusive pelo Neto. Tá, ele disse assim, ó, o Gabigol não vem pro Corinthians, não tem negociação e não vai ter. Esquece o Gabigol e não precisa mais falar dele no Corinthians, afirmou o Neto. Ele vai pro Palmeiras, como disse o Souza. Acrescentou aí o apresentador dando essa bola, tá? De fato, o Palmeiras aí tá de olho no Gabigol. Lembrando que o contrato dele acaba nesse final de ano, dezembro, com a camisa do Flamengo. Tá? Então, aqui tudo indica aí, ele vai ser negociado de fato com o Palmeiras, tá? Ainda bem que a diretoria viu, enxergou aí que o Gabigol não seria uma boa. Por conta que você já sabe, né? Todo dia eu tô contando isso há mais de uma semana já, né? Então é isso, meus amigos. O Coringão já tá próximo de fazer o seu próximo jogo. Tô sentindo falta esse mês desse finalzinho aí de fevereiro para março. Tô sentindo falta do meu timão. Tô sentindo falta de ver o Corinthians jogar. A gente não tá vendo aí por conta que foi eliminado, né, e tal. Mas é isso. Logo em breve vai começar o campeonato brasileiro, vai começar a Sul-Americana, a Copa do Brasil. E a gente vai ver o nosso Coringão jogando novamente, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. E se você é corintiano, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixe seu like Corinthians, tá? Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo. E vai Corinthians!